Graça e paz, família de Deus. Hoje a gente vai voltar à nossa série de Bem com a Vida. Nós já temos 2 episódios, 2 partes, né, nas 2 segunda-feiras anteriores aí. Você que não acompanhou, você pode acessar os vídeos lá e acompanhar. E hoje a gente vai falar sobre a fragilidade dos planos humanos para se estar de bem com a vida, para se estar de bem com Deus, né? E hoje nós vamos ter como base o texto de Oséias 6:6, onde o próprio Deus usa o profeta para chamar a atenção das pessoas, onde ele afirma que prefere conhecimento de Deus a sacrifícios. Interessante que Deus usou o profeta para falar disso em um tempo onde o sacrifício era algo cotidiano para a vida do povo de Deus, fazia parte da sua cultura e da sua espiritualidade. No entanto, Deus percebeu que as pessoas distorceram a verdade de Deus, transformaram aquilo que era bom em algo que não agradava o coração de Deus. O ser humano sempre tenta se aproximar de Deus com seus próprios conceitos, com suas próprias forças. E esse texto de Osés é uma prova disso. Apesar de estar cumprindo os rituais e as ordenanças da lei religiosa do povo judeu, o povo na sua vida prática diária continuava cometendo seus pecados e desagradando o coração de Deus. Isso prova que os esforços deles em cumprir os rituais e as ordens da sua pseudo-espiritualidade não estavam sendo suficientes para aproximarem eles de Deus. Então o Senhor usa o profeta para dizer essa verdade, que ele prefere que o povo conheça, e esse conhecimento vai gerar um relacionamento que vai produzir transformação na vida das pessoas, e não o sacrifício, já que o sacrifício não tem esse poder, e a gente vai falar de um sacrifício mais para frente que realmente tem essa condição. Trazendo para o nosso contexto, muitas vezes nós vemos pessoas que submetem às regras da sua religião, da sua igreja, mas apenas no momento ali da sua liturgia, ou em alguns momentos que estão diante das pessoas, mas muitas vezes a sua vida prática não condiz com nada daquilo que ele professa ou pratica nos seus atos espirituais ali, ou de devoção a Deus, dentro da sua comunidade, ou talvez em alguns momentos bem específicos, mas na realidade a sua vida prática continua corrompida, assim como era na vida do povo de Israel, ou seja, a religião se tornou incapaz de produzir essa transformação e essa comunhão entre Deus e o homem. Assim como muitas vezes os ensinamentos da igreja, os dogmas da igreja, servem de alguma forma sim para disciplinar as pessoas, assim como era o objetivo da lei judaica, nós vemos quando Paulo escreve a Timóteo, na sua primeira carta, ele diz que a lei era boa quando praticada da maneira correta, né? Então veja bem, quando você entende lá que não matarás, você entende realmente que até os dias de hoje não matar é algo bom. Mas o que acontece é que muitas vezes as pessoas pegaram essas leis, não somente essa de não matar, mas todas elas, e tentaram transformar em algo que pudesse muitas vezes até exaltá-los, como nós vemos na parábola do fariseu e do publicano, quando o fariseu diz, eu sou melhor que esse. E na realidade Deus não o justificou sim o publicano que se humilhou na presença de Deus. Então veja bem que Paulo continua dizendo a Timóteo que a lei são para os transgressores, os obedientes, as pessoas que realmente têm dentro de si o anseio e a predisposição para as coisas erradas. Por exemplo, quem não tem o desejo de roubar, não precisa que a lei diga a ele que ele não precisa roubar. Na sua própria natureza, ele não vai sentir o desejo de roubar. Isso é uma pessoa que tem dentro de si já o desejo de fazer o que é certo. E na realidade, quando nos aproximamos de Deus, nós fazemos o que é certo porque estamos em comunhão com Ele, não porque existe uma regra. Mas vejamos também o que Paulo diz aos Gálatas a respeito da questão que os fariseus e muitas pessoas hoje também tentam fazer, tentando se justificar pelas suas próprias obras. Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 4, ele diz o seguinte: todos aqueles que tentam se justificar pelas suas obras se afastam de Cristo e caem da graça. Todas as vezes que nós tentamos nos justificar pelas nossas próprias obras, com nossos próprios esforços, nós estamos se afastando a cada dia de Jesus porque estamos negando a eficácia do seu sacrifício. Estamos negando a sua graça e o seu favor sobre nossas vidas. Isso é uma pura verdade e um erro que o povo judeu cometeu e muitas vezes nós cometemos também na nossa ignorância espiritual. Nós precisamos entender, sim, que a lei é boa, mas ela não tem poder para nos justificar. Os dogmas e ensinamentos da nossa espiritualidade ou religião são bons, mas não têm o poder de nos justificar. Paulo diz também, quando escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 3, diz o seguinte: essa é a grande solução para nossas vidas e para esse conflito que vivemos. Paulo diz o seguinte: Deus
fez o que a lei era incapaz de fazer, oferecendo a Jesus como sacrifício por nossos pecados. E ele fez então que todo o pecado nosso recaísse sobre Jesus, que Jesus pagasse o preço para que nós fôssemos justificados. Ou seja, tendo Cristo sendo nosso justificador, não há motivo para nós tentarmos justificar pela lei ou pelas nossas próprias obras. Se fizermos isso, estamos negando a cruz de Cristo. Se fizermos isso, estamos nos tornando apenas pessoas que são religiosas no sentido de estar tentando se ligar a Deus por intermédio das suas próprias obras, quando o que nos liga a Deus é Jesus, porque há um único mediador entre nós e Deus, Jesus Cristo, o homem. Que nós possamos entender isso, que nós possamos entender que para estarmos de bem com a vida, só há um caminho, Jesus Cristo. Só há um meio, o sangue de Jesus que nos lava e nos purifica de todo pecado. E vamos orar para que isso se torne verdade em nossas vidas e em nossa consciência e transforme radicalmente nossas práticas diárias. Santo e poderoso Deus, é no nome de Jesus que nós estamos aqui agora com a nossa consciência transformada, a partir da revelação do Senhor, que nossas obras são insuficientes para nos transformar, são insuficientes para mudar a nossa história e nos justificar. E assim como o Senhor usou o profeta Oséias para falar à nação de Israel, que o Senhor preferia conhecimento do Senhor, relacionamento com o Senhor ao invés de sacrifício, que também seja assim conosco, que possamos entender que a relação com o Senhor, e ao entendermos que o Senhor já nos justificou, fará sim que haja transformação em nossas vidas e boas obras, mas como resultado de uma comunhão com o Senhor, e não como um meio de alcançar essa comunhão. Que essa graça transforme nossas vidas, que esse favor que o Senhor manifestou sobre nós através de Jesus possa profundamente impactar nossas vidas, vida prática, não somente nossos atos de devoção, e que assim possamos estar de bem com a vida a partir do momento que entendemos que somente através do sacrifício de Jesus é que há comunhão entre nós e o Senhor, e que possamos entender que todos aqueles que tentam se justificar pelas suas obras vão cada dia se afastar de Cristo, porque estão negando a sua graça e o seu sacrifício e o seu favor. Que nós não possamos cair nesse pecado e nesse pecado tão terrível que é negar a eficácia do sacrifício de Jesus, e que o Senhor nos dê força, sabedoria e graça pelo Teu Santo Espírito para entendermos tudo isso. Que o Senhor nos abençoe grandemente, nos revelando a cada dia os propósitos e os caminhos do Senhor para a vida dos seus filhos. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe ela com as pessoas que você ama. Em nome de Jesus, Deus abençoe.